Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Paz do Senhor. É muito difícil, né? Pregar, mas o Senhor, Ele que nos usa, Ele que nos capacita, amém? A igreja, abra vossas Bíblias, no livro de São Lucas. Lucas 22. Vou comprar uma Bíblia nova, não, para pregar, né, Helena? Só que a Bíblia é diferente, eu fui olhar, estava diferente. Eu falei, então eu vou pegar essa aqui, que é diferente assim, irmão, na linguagem. Aí essa aqui é mais fácil de igual dos irmãos, amém? Amém. Lucas 22, do 39 ao 46, amém? Jesus em Getsêmani. Amém? Amém. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Amém. Irmãos, eu costumo sempre falar ao Senhor: Senhor, dá-me uma palavra, né? Quando nós, antes de entrar em quarentena, a Isabel me convidou para eu pregar no culto do círculo de oração, e ali não teve, né? Porque nós não podíamos mais vir. E o Senhor tinha me dado uma palavra. E quando foi agora, eu falei assim: ah, Jesus, eu fiz esboço daquela palavra, eu vou pregar nessa palavra. Só que o Espírito Santo, sabe quando você lê e faz o esboço, relê, não é aquela mais palavra que o Senhor quer falar. E quando foi segunda-feira, eu falei: Jesus, me sentei, orei, fui ler a Bíblia, eu falei: Jesus, dá-me uma palavra. E quando eu abri, veio nessa palavra, eu falei: Jesus, sabe quando você sente aquele... E eu falei: mas Jesus, vou falar de Jesus, todo mundo conhece a história, né? O quanto sofrimento. Só que aí o Senhor foi me dando palavra, amém? Foi falando no meu coração. E eu quero ministrar para a igreja nesta noite, amém? A Bíblia nos fala, né, irmão, que Jesus, ele era o Verbo estava com Deus, né? E no princípio ele era o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, né? E a Bíblia nos fala que ele, como Verbo de Deus, ele se tornou-se, né, veio carne ao mundo, né? Porque a palavra nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Jesus, ele deu o seu Filho, o seu único Filho. E a Bíblia nos fala que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, né? Mas nós, irmão, hoje nós estamos aqui porque nós não rejeitamos, né? Ele veio para o povo de Israel e eles ainda hoje rejeitam o nosso Cristo, né? Porque eles pensam que Cristo ainda devia, né? Rico, né? Porque Jesus veio pobre, né? De uma família, de uma linhagem que não era... ele veio da linhagem que não era rico, né? Porque o seu pai era carpinteiro. E a Bíblia nos fala que eles ainda esperam Cristo, né? Que venha rico, né? Que venha de uma família, né, real, que venha rico. E a Bíblia nos fala que ele veio, mas os seus rejeitaram. E aqui, irmão, a Bíblia nos fala que Jesus, ele tinha costume de orar. E a Bíblia nos fala que, lá em João, que ele orou pelos seus discípulos, né? Ele fez uma oração. E a Bíblia fala assim, irmão, que depois daquela oração ele foi para o Monte das Oliveiras. E ali, como de costume, né, irmão, ele tinha Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados a Deus. Ele deixou os oito ali em um certo lugar e levou Pedro, Tiago e João para ali no jardim do Getsêmani. E ali, né, irmão, porque Judas já não estava mais ali, Judas já foi
buscar os soldados, outro que ele tinha traído Jesus para chegar, levar Jesus, o soldado àquele lugar, porque ele sabia que Jesus tinha costume de orar ali no jardim do Getsêmani. E ali os 8 ficaram, foi Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou ali, nesse jardim, o Senhor, ele deixou os 3 ali, orando, né? Para orar, e foi orar, falar com o Pai. Porque, irmão, aqui acaba, no jardim do Getsêmani, acaba o ministério terreno de Cristo, né? Aqui no Getsêmani acaba o ministério de Jesus aqui na terra. E quando Jesus ali, irmão, foi orar, ele estava sentindo agonia. E Getsêmani é lugar de agonia, né? Lugar de dor. E a Bíblia nos fala que ele começou a orar e ele já sabia que era chegada a sua hora. Porque ele era homem, mas ele também era Deus. Ele sabia, né? Que ali era chegada a hora. E ali ele deixou Pedro, Tiago e João em certo lugar e foi caminhando mais um pouco à frente para orar, falar com o Pai. E ali o seu espírito começou a se angustiar. A Bíblia nos fala que o suor deles tornou-se sangue, porque ali as glândulas que como se fala, o suor vai produzindo suor, aquelas glândulas se romperam, né? Que foi se romperam de tanta agonia que ele sentiu, de tanta dor que ele sentiu, aquelas glândulas se romperam e o seu suor tornou-se sangue. E a Bíblia nos fala, eu falei, Deus, que coisa linda. Porque ali Jesus ele já estava derramando o seu sangue, né, irmão? Porque ali as suas vestes já estavam manchadas do sangue que nos purifica, né? Do sangue que nos lavou. Ali antes da sua morte, até mesmo o sangue de Jesus já estava sendo derramado. As suas roupas já estavam se enchendo de sangue. Aquele sangue, né, de Cristo, que hoje eu e você estamos aqui nessa noite pelo sangue que ele derramou. E a Bíblia nos fala que ele ali começou a orar, e ali ele se angustiou e ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Pai, faça a tua vontade, Pai. Porque ele sabia, irmão, que ali naquele lugar de agonia. E hoje nós estamos vivendo, irmão, também um tempo de agonia, né? E Getsêmani, irmão, ali se prensava as azeitonas para fazer o azeite. Então também Getsêmani significa lugar de imprensa, lugar que se espreme o azeite ali. E hoje nós estamos vivendo, igreja, o tempo de o Senhor nos espremer, né? Nos espremer. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, num tempo que muitos estão com medo, né? Eu falei, Pai, eu queria uma palavra que falasse dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas essa palavra nos fala, irmão, porque nós temos que passar no Getsêmani, né? Nós temos que orar, igreja. Porque ali quando Jesus falou assim, quando ele voltou a primeira vez, ele viu os seus discípulos, ali Pedro, Tiago e João, dormindo. Eles não estavam vigiando. E a palavra fala que Jesus viu e voltou de novo. Jesus orou 3 vezes, 1 hora, irmão. Cada vez que Jesus voltou, ele orava 1 hora falando com o Pai, angustiado. Ali as glândulas se rompendo, seu sangue derramando nas suas vestes. E ali quando ele chegou na segunda vez, ele viu os discípulos de tristeza, igreja. Eu fiquei pensando, Jesus, os seus discípulos já estavam tristes, porque Jesus falava que já era chegada a sua hora, que o Filho de Deus ia padecer. E ali ele já estava triste, porque ele sabia que Jesus ia ser tirado da terra. E ali Jesus sofreu, né, por mim e por você. E eu fiquei pensando assim, Jesus, tu morreu, tu passou agonia por nós, igreja. Então, igreja, não é tempo de nós se angustiar, não, porque Jesus, ele já sofreu por nós. E a Bíblia ali fala que Jesus, ele falou assim, mas faz a tua vontade. Porque ele sabia a dor que ele ia sofrer. Mas eu fiquei pensando, Jesus, ele já sabia, mas ele não queria passar pelo aquele processo, mas ele sabia que ele tinha que passar. Mas o pior de tudo, igreja, é porque ele sabia que ia ser abandonado pelo Pai. Porque ele ia trazer os pecados da humanidade sobre ele e o Pai ia abandonar. E Jesus preferiu ser abandonado pelo Pai para que hoje eu e você não fosse abandonado. Jesus, ele morreu, ele foi abandonado, o Pai virou as costas. Porque, igreja, porque sai de mim, ai de você, se
oração. Que nós temos que orar, igreja. Em Apocalipse 3, ali na igreja, o Senhor falando da igreja de Filadélfia, Ele falou assim, que era para a igreja guardar o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E nós temos, igreja, que vigiar e orar para que o inimigo não venha tomar a nossa coroa, para o Senhor nos livrar da grande tribulação, né? Ele falou para aquela igreja que assim Ele ia livrar aquele povo da grande tribulação. E nós estamos vivendo tempos, princípios da dor, e Cristo quer nos livrar, mas para isso eu e você temos que estar em oração, como Jesus ali no jardim do Getsemane estava em oração sempre. Ele era Deus, igreja, e Ele estava em oração. Imagina nós temos que estar em oração, nós temos que estar vigilante, porque o inimigo, igreja, ele está investindo alto. Não é tempo de nós ficarmos mais brincando. Às vezes fala assim, brincando. É verdade, igreja, porque muitos estão apercebidos. Nós temos visto, igreja, que muitos eles estão buscando, mas eu creio, igreja, que muitos estão buscando, outros estão desapercebidos, estão vendo coisas, os princípios das dores, mas muitos não estão se achegando. A Bíblia fala que nós temos que chegar a Ele e Ele chegará a nós. A Bíblia nos fala, igreja, que o inimigo das nossas vidas, ele está bramando como leão, para que ele possa tragar. E ele quer tragar muitas vidas, né, igreja? E eu fiquei pensando assim, Jesus, a Bíblia nos fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas muitos, igreja, quantos estão morrendo sem salvação, né? De repente, muitos estão sendo tragados. Mas Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus, ele preferiu sofrer por mim e por você. E a Bíblia nos fala, igreja, aqui, que ele estava orando intensamente em agonia, porque ele estava sentindo, né? E a Bíblia nos fala, igreja, que ele veio, orou, e ele se fortaleceu em oração. Jesus, ele sabia o que ele estava passando, mas ele foi buscar o Pai porque ele tinha que ser fortalecido na oração. Né? A Bíblia fala que os anjos aqui, os anjos, veio o anjo, apareceu o anjo do céu e o confortava. Quando você ora, né? A Bíblia nos fala que tem anjo ao nosso serviço, né? Mas como ele está ao nosso serviço? Só se eu e você orar, né? Para que a vitória venha, só se você e eu estivermos em oração, aí ele vai estar ao nosso serviço, ele vai te confortar. Né? Jesus vai te confortar, o Espírito Santo vai te confortar se você viver intensamente em oração. Né? Eu e você temos que ter tempo, igreja, de nós vivermos em oração. Né? Tempo, igreja, eu fico pensando, Jesus, quando eu estou no celular assim, eu falo, Jesus, eu tenho tantos a fazer, aí vou. Aí Jesus fala no meu coração, é tempo de me buscar. É tempo de me buscar, igreja. É tempo de nós orar, é tempo de você estar na casa do Senhor louvando, né, buscando ao Senhor pelos seus familiares. É tempo de nós abrir os nossos olhos espirituais. Porque, igreja, eu estava lembrando aqui na tarde da bênção, que a irmã Isabel estava, a irmã Daniela, a irmã Maria das Neves. Eu estava no outro ano, eu passei pelo processo, como que diz, pela imprensa de Cristo, né? Estava passando, só eu e Deus sabia, meu esposo, e eu falei, Jesus, estou precisando de um armário, de um guarda-roupa, e ela e orava, e colocava a mão assim na minha casa e orava, e falei, mas como será, né? Eu falei, Jesus, eu queria um armário novo, e queria um guarda-roupa novo. E ali, eu fiquei pensando, para conseguir, eu tive que passar por um processo. E eu passei por um processo, irmão, porque só Deus e eu sabia, e o Gleice e as irmãs que eu pedi oração aqui, a tribulação que nós passamos. E na tarde da bênção, eu vim tão triste. Falei, mas eu vou lá, devia não ir, mas eu falei, mas eu vou. E eu vim pelo processo que estava passando. Pedi oração, estava ali, quando terminou a pregação, que foi o irmão Augusto, ele falou, irmão, venha louvar o hino. Eu falei, devia eu não ir, né? Mas eu falei, mas Jesus, eu vou te adorar mesmo na dor, eu vou te adorar. E aí eu adorei ao Senhor, e o Senhor usou ele. E o Senhor usou a vida dele e falou assim, esse que eu estou te dando o dom de variedade de línguas. E aí o Senhor começou a me usar, ele falou, esse que eu estou te dando variedade de línguas, você vai falar em
hebraico, né, Isabel? E ali foi a coisa mais linda. E ali Deus me usou em profecia, igreja. E eu lembro como hoje, ainda traga aquela angústia, porque Deus falava, foi em outubro ou foi em novembro, Isabel, essa campanha que nós estamos fazendo? Novembro. E ali Deus me usou, igreja. Eu falei assim, porque muitos, não era mais os irmãos que estavam aqui, os irmãos viram, que o irmão João estava, né? E ali Deus me usou, que via sobre o Brasil, sobre a humanidade, coisas terríveis, não foi, Isabel? Coisas terríveis que vinha, estava vindo uma coisa terrível. Foi em novembro que Deus me usou. Mas era para a igreja, se a igreja vivesse, estava em oração, a igreja tinha que orar. E ali, irmão, quando Deus estava me usando, eu sentia aquela agonia, aquela tristeza de Deus, sabe? Aquela coisa que vinha sobre a humanidade. Que Deus, irmão, era para o povo da igreja se despertar, e Deus estava falando. Igreja minha, desperta em oração, porque está vindo coisa terrível. E vai tirar a vida de muitos. Mas muitos dos meus servos eu vou levar, porque é tempo da colheita, não foi, Isabel? Só que aqueles que eu vou guardar, aqueles que não é para eu recolher, eu vou guardar como a menina dos meus olhos. Mas eu quero que a igreja se desperte. E não só vai ficar nisso, porque vai vir coisas mais terríveis, porque eu estou voltando. Porque eu estou voltando. Vai ser os princípios da dor, mas eu quero que a igreja se desperte. E Deus falou tanto, irmão, que ia revelar pecado encoberto, que não ia ficar, que ia ser revelado. Que Deus ia bater muitos que estavam sentindo, né, no poder. E Deus falou tremendamente naquela tarde da bênção. E ali, irmão, foi uma maravilha de Deus. Senti tanta graça de Deus sobre a minha vida que eu queria chegar em casa, falar em línguas. E ali eu deitei, fui estender roupa, que eu deixei as roupas para estender. Quando eu estava estendendo a roupa, passou um homem até olhou para mim e se benzeu. Eu falei, meu Deus, acho que ele viu o brilho e ele se benzeu. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei até para o Cleiton, falei, nossa, Cleiton, o homem estava ali fora estendendo roupa, o homem olhou para mim com esse boto cada olho e ficou se benzendo e foi. Aí eu falei, meu Deus. E ali eu senti, quando foi com 15 dias, eu recebi, irmão, a bênção. Comprei meu armário e comprei meu guarda-roupa. Então, irmão, às vezes quando Deus quer te dar uma bênção, eu falei, Jesus, porque toda vez que eu tenho que ganhar uma bênção, eu tenho que ser imprimida. Comigo acontece assim, igreja, quando Deus quer me dar algo, eu tenho que passar por uma tribulação. Primeiro eu passo por uma tribulação, eu falei, quando eu estou passando por uma grande tribulação, eu falei, Deus quer me dar algo. Deus quer me dar algo, porque, irmão, é assim. Eu não sei se com os irmãos, mas comigo é assim, igreja. Quando Deus quer me dar algo, eu tenho que passar por um processo e ver a vitória nas minhas mãos. Seja ela espiritual ou material, mas o Senhor primeiro ele me imprime, eu tenho que passar por uma luta, uma tribulação, para eu ganhar aquela vitória, né, igreja? Então eu ganhei a minha bênção, e aí depois passou uns dias, ganhei a televisão. E foi por causa de motivo de uma televisão, e Deus me deu uma televisão, né? Me deu uma televisão boa. Eu falei, Jesus. E eu falei, aí até o Leque falou, mãe, agora só falta a casa, mãe. Agora só falta a casa nova. Eu falei, calma. Irmão, eu vou contar a minha bênção ainda, né? Porque a minha casa nova tá chegando, igreja. Eu creio. Dá uns impedimentos, mas eu creio que Deus me deu a vitória, né? Então eu falei, Jesus, e é desse jeito, igreja. Para você, às vezes, você não sabe o que está acontecendo com você, e a Deus te imprimindo para te dar algo, para te dar, seja espiritual, né? Mas você tem que se despertar. E aí, igreja, essa bênção que o Senhor vai me dar, que vai estar me dando, que é a minha casa, o Senhor vem prometido há anos. E agora eu creio, né, irmão, que Deus vai sair essa bênção em nome de Jesus. Eu creio, né? E, irmão, essa quarentena, o inimigo ele pensou que a igreja de Cristo ia ficar parada. Ele pensou que a igreja de Cristo, que muitos iam fraquear na fé, que muitos não iam buscar nos seus lares. Eu estava buscando, né, fazer no meu lar, e às vezes eu ficava triste, às vezes coloquei no costume, né, igreja, de orar, e ficava ali orando, ler a Bíblia, orar por vocês, irmão, pela igreja de Cristo, pelos vizinhos, pelos familiares dos irmãos, e ele fazia oração e falava com Deus. E eu falei, e às vezes, tinha vezes, igreja, que eu dizia, hoje eu não vou orar não, estou tão com preguiça. O Senhor falava, desperta. E aí um domingo me bateu uma tristeza,
Meu esposo tinha saído para montar o móvel, os meninos tinham ido para a casa da minha irmã Sinara, para o aniversário, e eu fiquei ali sozinho, o Davi dormiu. E aí eu falei com o Cristal, bateu uma tristeza tão grande, e a Alexandra, ela enviou um louvor, que falou assim, da Chile, ninguém vai calar o teu canto. E ali, quando ela enviou aquele hino, o Senhor começou a falar comigo. E no mesmo instante, igreja, minha mãe falou, passou uns minutos e minha mãe mandou, Yara, está tendo um grupo, a irmã Thelma ligou para mim, e está tendo um grupo de irmãs, e ela perguntou se tu quer participar, tem os cultos. Aí eu fiquei, o Senhor participa, porque lembra quando eu falei contigo, na tarde da bênção que eu estava ali sentada, irmão, e a irmã, uma missionária veio pregar e falou assim, eis que eu vou te usar em vários lares, para tu pregar e para tu louvar. Eu falei, mas Jesus, aí passou uns dias, né, foi lá no início, né, da campanha, da tarde da bênção, logo no início do ano, estava ali, e eu fiquei pensando, Jesus, será? Só tem, às vezes só tem um culto nos lares que nós estávamos fazendo e quase eu não vou. E aí eu falei, não, meu Deus, esse é aqui, né? E a irmã tinha falado. Quando minha mãe mandou, o Senhor veio essa profecia que a irmã estava na minha mente. E eu falei, eu fiquei com vergonha, eu falei, eu vou. Aí participei, irmã. Foi uma bênção na minha vida, porque, irmão, ali eu louvei, preguei. E a irmã Verônica dizia, irmã Yara, nossa, tem irmã que liga aqui no meu privado e fala assim, como Deus te usa, né? Como Deus fala, irmão. E é desse jeito. O Senhor quer usar eu e você. Eu falei assim, nossa, e o Senhor promete, Ele cumpre. Às vezes a gente não entende. Às vezes você e eu não entende o que Deus fala, mas é lá depois você vai entender. E eu fiquei pensando, Jesus, eis aqui minha vida. Então eu e você temos que ser um instrumento de Deus. Né, igreja? Porque foi um grupo tão simples, irmão. Tão simples que não está na mídia, não sai no Facebook, não sai online, mas é uma coisa simples dentro do lar, igreja. Que eu senti tanta presença de Deus. Aí eu orava, falava em línguas estranhas. Eu falei para minha mãe que eu nunca vi, irmã, assim, Deus usar minha irmã Valéria, quando ela agradeceu que ela estava boa, curada naquele grupo. Mas eu senti uma graça tão grande na minha vida. Ali através daquela palavra que ela estava falando, que eu falei em línguas, irmã, foi uma alegria imensa de ver a minha irmã contando que ela foi curada. Foi um momento de tribulação, irmão, essa quarentena, quando ela falou que estava, irmão. Eu corri ali naquele grupo, pedi oração, corri ali naquele grupo e fiquei triste, né, por ela. E comecei a chorar. E eu falei, Deus, não deixa minha irmã morrer. E a senhora falou, Yara, acho que a Valéria não está boa. E ali eu me deitei e eu estava, mãe, por que você está triste? Por que você está chorando? E o Senhor falou assim no meu coração, eu sou refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ali o Senhor falou comigo através desse salmo. E ali eu falei, Deus, eu sei que está nas tuas mãos. E ali minha mãe orando, nós oramos naquele grupo, irmã. E para a honra e a glória de Deus, ela está aí, porque, irmão, é só em oração. Porque quando ela falou, eu corri na oração e corri também pedir aquele grupo para orar pela minha irmã. E ali, irmão, muitos pediram oração, muitos o Senhor recolheu. E outros o Senhor, a irmã, a Valéria estava no grupo. E ela viu quantos pediram oração, dizia, irmão, ora pela família que recolheu a família, do irmão Café também, que ele faleceu, vários irmãos que faleceram, que pediram oração. E ali, irmão, também a Alexandra me pediu oração, né, pela esposa do pastor, da igreja dela que estava, e eu falei, amém, Alexandra, eu vou orar e vou pedir no grupo de oração. Quando eu fui colocar no grupo, irmão, várias irmãs já tinham colocado também, pediram oração. E a Alexandra, depois passou uns dias, a Alexandra agradeceu, né? Agradeceu por nós ter orado por ela, pela irmã, né? E é assim, irmão, é através de oração, eu e você só vamos vencer através de oração. Então, igreja, é tempo de nós despertar em oração, igreja. Falei, Jesus, eu estava falando com Jesus, oh, Jesus, que saudade das orações de manhã, Jesus. Quando nós estávamos voltando para nós orar, né, irmã Lourdes? Eu, a irmã Lourdes, a irmã Laura, quando já estava ficando gostoso as orações de manhã, nós paramos, Jesus, de orar. Por causa da quarentena, eu falei, oh, Jesus, que saudade de voltar
pelas manhãs que nós sentíamos, igreja. Aleluia. E aí, Isabel, quantos dias que nós vimos orar e a graça de Deus era derramada sobre as nossas vidas. Que dava vontade de nem sair, né? Mas nós, como dona de casa, a gente ia sair para fazer os nossos afazeres. Mas a oração era tão gostosa que dava vontade de nós ficar na igreja orando, buscando ao Senhor. E eu olhei e falei, Jesus, que saudade, porque, irmã, às vezes nos nossos lares nós oramos, mas às vezes é difícil quando às vezes a gente está sentindo aquele gostinho assim, mesmo vizinho, igual o dia mesmo que eu estava orando, né? A minha vizinha, Yara, eu tive que correr lá para o banheiro fazer o áudio, que eu estava sentindo a presença de Deus falando em língua, eu tive que ir para o banheiro fazer o áudio da oração, né? Que a gente enviava o áudio de oração, ou de louvor, ou quando era o dia da palavra, a gente enviava o áudio, fazia o culto e enviava. E é gostoso, irmão. Às vezes eu não tenho, irmão, não tinha, né? Mas eu vou ter em nome de Jesus um quarto para eu fechar as portas do meu quarto e orar, falar com o Pai. Para mim era difícil, porque não tinha. Às vezes eu tinha que se enfiar debaixo da mesa. A tribulação, nos tempos que eu estava passando, eu dizia, Pai, eu vou fazer esse cantinho aqui debaixo da mesa, o cantinho deu e você, Pai, para eu conversar contigo, Pai. E ali eu abaixava debaixo da mesa e sentia a presença de Deus, que eu dizia, Jesus, eu não tenho quarto, mas eu tenho esse cantinho aqui, vou falar contigo. E hoje eu estou morando de aluguel, irmão, está difícil, porque eu falo a gente no inglês, falo, olha, aqui tu não ora muito alto, não, tu não ora assim igual aqui, não, que aqui é casa de aluguel. Aí eu fico com vergonha, irmão, vergonha que a gente não pode sentir vergonha, né? Mas ele falou assim, olha, tu não fica orando alto, coisa aqui por causa da casa de aluguel. Eu falei, Jesus, mas eu vou ter a minha casa, eu vou entrar dentro do meu quarto e vou orar, igreja. Se você tem o seu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, busca o Senhor. Porque é tempo de eu e você buscar. É tempo de eu e você orar, igreja. É tempo de nós despertarmos, porque Jesus está voltando para o Senhor guardar os nossos. Igual Jesus, ele foi fortalecido na oração. Na hora da agonia, ele foi fortalecido na oração. E eu e você temos que ser fortalecidos na oração. E vigiar, porque a oração, vigiar depende da oração, né? Porque vemos aqui, irmão, Jesus mandou vigiar e eles não vigiaram. Porque quando foram prender Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. Aí Jesus foi levado, ele foi abandonado pelos discípulos. Pedro negou, né? Faz lembrar aqui, igreja, Jesus avisou Pedro, o inimigo tentou pedir para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Para, irmão, igreja, Pedro, né? O inimigo queria se andar, como Ciranda bate o trigo, o inimigo queria se andar com Pedro, mas Jesus, ele rogou o Pai por Pedro. E Pedro, o inimigo não se andou com Pedro, né? Então, igreja, fica pensando aí, os discípulos, quando Jesus foi abandonado, um foi para o lado, Pedro negou 3 vezes Jesus, porque não estava vigiando. Porque Jesus falou vigiar, para eles vigiar, e eles não vigiaram. Então é assim, né, igreja? Temos que vigiar. É tempo de nós orar e vigiar. E o Senhor, igreja, Jesus falou, né, que ele ia nos buscar. Porque a Bíblia nos fala, mesmo que você esteja passando por agonia, medos, porque a igreja é tempo que nós estamos vivendo, é tempo de medo, agonia. Muitos estão com medo, temendo, porque é o momento que nós estamos vivendo. Mas creia que Jesus, ele não nos abandona. Ele preferiu ser abandonado para que hoje eu e você não fosse abandonado pelo Pai. E a Bíblia nos fala que ele vem nos buscar. Ele fala assim, eu tenho que ir para o Pai, vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estáis também. Então, igreja, Jesus foi nos preparar uma mansão celestial. Nosso lugar está preparado, mas para que nós possamos chegar até lá, nós temos que vigiar, guardar o que nós temos, para que nós possamos chegar ao céu. Eu e você temos que guardar, para que o inimigo não tome a tua coroa. Nós temos que estar atentos, ser vigilante em oração, porque a Bíblia nos fala, ele fala, eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, igreja, vigia, nós temos que vigiar e orar, porque é tempo de
de nós vigiar, porque é tempo de nós estar percebido pelo que está acontecendo, é tempo da igreja estar percebida, orar e buscar, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.